Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Nós estamos aqui. Vamos esperar uns 2 minutinhos para ver quem vai entrar, tá bom? Tanto aqui no Instagram como no YouTube. Assim que o pessoal for entrando, a gente já começa. Bom, vamos lá, vamos dar início então, uma boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui no nosso tema nós vamos falar o caminho da prosperidade segundo Jacó, né? Então aqui, como a gente já enfatizou isso, né, em outras lives, é importante que a gente tenha esse conceito de que prosperidade não é só dinheiro, né? Vai muito além disso, envolve o nosso crescimento espiritual, a nossa transformação pessoal e as nossas relações, né? Elas devem ser restauradas. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, tá? Então, nós vamos aqui falar um pouquinho sobre Jacó. Não sei se você já viu a história dele na Bíblia, já ouviu falar alguma coisa a respeito, né? Ele também foi um dos homens mais prósperos, né? A gente já chegou a falar de Salomão, agora a gente está falando então de Jacó. Jacó, ele é um personagem muito fascinante da Bíblia, porque a história dele mostra uma transformação completa, né? De um homem que era enganador, ambicioso, para um homem próspero e abençoado por Deus. Ele era filho de Isaque e neto de Abraão. No início da sua vida, né, Jacó ele parecia muito obcecado por aquela prosperidade material, né, pela a vida que ele levava, como ele ficava muito em casa, a mente dele ficava ali só trabalhando, pensando como que ele poderia ser próspero, né? Mas ao longo da sua caminhada, ele aprendeu que a verdadeira prosperidade vem de Deus e envolve uma transformação interna, não apenas de bênçãos externas, tá? Então, a jornada dele, a jornada de Jacó, ela nos ensina em 3 pilares de prosperidade. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Transformação da nossa mentalidade. Como eu mencionei, a gente tem que mudar a forma que a gente pensa. Se você fica ali só com pensamento negativo, se você fica achando que você não vai prosperar, que você não vai mudar, que você não vai conquistar, que você não vai crescer, você está profetizando isso para a sua vida, né? Então a gente tem que mudar, tem que querer, tem que ter aquela sede para transformar e mudar a nossa vida, tá bom? Um trabalho com diligência e a conexão com Deus. Vocês observem que sempre a gente vem falando da conectividade com Deus, o conhecimento da palavra, né? O colocar Deus em primeiro lugar, porque isso faz a diferença. E nesses exemplos que a gente está trazendo aqui, né, de histórias bíblicas, você pode observar que na verdade, né, essas pessoas elas passaram por isso, porque elas priorizaram, elas colocaram Deus na frente, e isso faz uma diferença na nossa vida, né? Como que Jacó, então, ele se torna um homem rico, muito rico? Ele se tornou um dos homens mais ricos, né, daquela época, porque a sua prosperidade ela não veio só de uma forma fácil, né? Muitas pessoas, né, se a gente para pensar, para avaliar, tem muitas pessoas que não nasceram em berço de ouro, né? São pessoas que conquistaram, batalharam muito para poder conquistar e adquirir, né, os seus bens. Ele precisou passar por grandes desafios, aprender com seus erros e a desenvolver também estratégia, paciência e dependência de Deus. A partir do momento que a gente tem essa dependência de Deus, a gente acaba aqui tendo uma direção, né, uma estratégia mais assertiva para a nossa vida. Então, a jornada dele, né, para a riqueza envolveu muito trabalho, um trabalho bem árduo,
uma inteligência na sua administração e bênção divina. O Senhor, ele acaba abençoando mais do que a gente precisa. Então, por isso que é importante você colocar Deus à frente de tudo que você vai fazer. Então, o que acontece ali com Jacó, né? O irmão dele, o mais velho, ele ia fazer o trabalho braçal lá no campo, na caça, e ele ficava em casa, né? Então, como ele ajudava a cozinhar, a fazer aquelas coisas, a mente dele ficava muito livre para criar, para pensar, para ter estratégias, né? E ele, como ele não era o primogênito, ele queria ter essa bênção. Então ele ficava pensando, como que eu vou conseguir isso, né? Como que eu vou conseguir ter essa promessa de Deus para minha vida se eu não sou o primogênito? Então ele ficava ali pensando, né, de todas as formas, como que ele poderia fazer, o que ele poderia fazer para poder ter essa bênção. E essa parte, né, de Jacó, para quem não conhece, não viu ainda, está lá no livro de Gênesis, já logo no início da Bíblia, né? Lá no capítulo 27 fala dessa parte que eu estou mencionando aqui, né? 27, 28 menciona. E aí o que acontece, né? O irmão dele, quando chega na casa, está morrendo de fome, Esaú, e ele tinha acabado de fazer um ensopado. E aí ele queria aquele ensopado, porque ele estava com muita fome. E Jacó propôs para ele o seguinte, você come, eu te dou de comer, só que em troca você me dá a sua primogenitura. Como assim, né? Naquele momento, Esaú não pensava no amanhã, Esaú nem sequer dava-se tanta importância para isso, porque talvez ele até pensasse, no que eu vou usar isso, né? Ele pensava naquele momento, no agora. Eu estou cansado, eu estou faminto, eu quero comer. E acabou cedendo, né? E aí, então, Jacó, ele falou claramente, né? Você come, mas em troca eu quero isso. Então, ele não enganou ele, foi claramente falado, né? E aí, então, Jacó conquista isso, né? E só que Esaú, depois, mais para frente, ele percebe que ele se sentiu, na verdade, enganado por Jacó, apesar de não ter sido, mas ele se sentiu e aí ele queria até matar Jacó e Jacó fugiu. Ele foi embora, foi só com um cajado na mão. Então, né, ele tinha todo aquele poder, toda aquela riqueza da família dele, mas ele deixou. Porque ele não queria somente aquela riqueza, ele queria a bênção de Deus, a promessa de Deus para a vida dele. E como o irmão queria matá-lo, porque se sentiu enganado, ele fugiu. Fugiu sem rumo, né? E aí, Jacó, ele acabou parando em Harã, onde morava o tio dele, um tio chamado Labão. E ele chegou lá, então, sem riqueza, sem nada, sem roupa, só trazia mesmo a roupa do corpo e aquele cajado, mais nada, né? Mas o que ele trazia também consigo, já que ele não conseguiu trazer a riqueza do pai? Ele trouxe a promessa de Deus, de que ele ia ser abençoado, né? Então, isso ficou para ele. E chegando então na casa de Labão, o Jacó, ele se ofereceu para trabalhar em troca do casamento com a filha de Labão, que é a filha Raquel, que ele se apaixonou por ela. Então, para tê-la como esposa, ele aceitou então trabalhar por 7 anos. E aí então, ele fez esse acordo com Labão, porque ele queria se casar com Raquel. E aí ele começou então a trabalhar. Só que no dia do casamento, quando ele cumpriu esses 7 anos, Labão, ele enganou Jacó. Ao invés de ele entregar Raquel, ele acabou entregando Lia, que era a filha mais velha, né? Isso está lá em Gênesis, no capítulo 29, de 15 a 25. E Labão, ele justifica
né, para Jacó o porquê que ele tomou essa decisão, por que ele teve essa atitude de entregar a Lia e não a Raquel, né? Ele disse que era uma tradição da família e a filha mais velha deveria se casar primeiro. E aí, como Jacó, ele amava a Raquel, ele concordou em trabalhar para Labão mais 7 anos para também se casar com a Raquel, né? E assim, então, ele ficou com as duas esposas, com Lia e com Raquel. E além delas, né, cada uma das suas esposas deu uma serva, Bila e Zilpa, que naquela época tinha essa questão, né? Eles também tinham as servas. Então, eles se relacionavam com elas também, né? E essas servas, né, que também se tornaram suas concubinas e mães dos filhos, né? Ao todo, Jacó, na verdade, ele teve 12 filhos e uma filha, né, com essas 4 mulheres. E os seus descendentes, eles se tornaram, então, as 12 tribos de Israel. Então, como que ficou? Lia deu para Jacó 6 filhos e uma filha. Raquel deu a Jacó 2 filhos, que são Benjamim e José. Bila, a serva que era de Raquel, ela deu 2 filhos para Jacó. Zilpa, que era a serva de Lia, deu 2 filhos também para Jacó. Jacó, ele teve que aprender a lidar com esses conflitos familiares e amadurecer emocionalmente. Então, a prosperidade, pode ver, que ela engloba tudo, né? Não é somente a riqueza financeira que a gente muitas das vezes pensa, né? E absorve isso, né? Não é só o bem material, mas é também a sabedoria na sua administração com a sua família, com seus relacionamentos, como a gente vem mencionando, né? A prosperidade vai muito além. E nisso também, porque você faz a diferença a começar na sua casa. Porque é na sua casa que você mostra quem você é. Na verdade, você não mostra, você é verdadeiramente aquela pessoa que está ali. Agora, muitas das vezes nos meios em que você vive, no trabalho, na igreja, na escola, você muitas das vezes coloca uma máscara, né? Você se faz de acordo com aquele ambiente e na sua casa não. Então, por isso que ali começa a sua transformação para uma vida próspera, amém? E como que Jacó, então, ele se torna rico trabalhando para Labão? Porque, na verdade, ele trabalhou 7 anos para poder se casar com Raquel, por fim casou-se com Lia. Depois trabalhou mais 7 anos para poder ficar com Raquel. 14 anos, então, trabalhando por uma troca, na verdade, né? Um favor para ele poder se casar com quem ele verdadeiramente queria. E aí, então, Jacó, ele trabalhou, então, para Labão, na verdade, por 20 anos. Foram os 14 para o relacionamento, né, para os casamentos que ele conquistou, e mais 6 anos que ele trabalhou para acumular riqueza para ele. Labão, ele era um homem muito esperto, e tentou várias vezes enganar Jacó, para manter ele como empregado e impedir que ele enriquecesse, né? Só que 10 vezes mudou o salário de Jacó. Isso a gente pode ver lá em Gênesis 31, 7. Isso também acaba dificultando, né? Como que ele vai conquistar alguma coisa com essas alterações, né? De salário. Mesmo então, ele sendo trapaceado, Jacó, ele não desistiu de desenvolver uma estratégia inteligente para prosperar. E qual foi essa estratégia para ele multiplicar os seus rebanhos? Depois de anos, né, que Jacó trabalhou ali para Labão, Jacó, então, ele fez um acordo. Ele ficaria com todas as ovelhas e com todas as cabras malhadas e listradas, enquanto que Labão, ele ia ficar, então, com os animais de cor sólida. Isso também está lá em Gênesis 30, 31 a 36, tá? A estratégia de Jacó.
ele percebeu que Deus ele estava abençoando os seus rebanhos e usou técnicas de reprodução seletiva para aumentar o número de animais malhados. Ele observou que os padrões genéticos nos rebanhos e planejou a multiplicação dessa parte. Então, ó, tá vendo? Deus ele vai dando sabedoria e a pessoa vai criando estratégias para poder fazer a sua vida se tornar próspera. Deus abençoou então o trabalho dele e os animais fortes começaram a nascer em sua parte do rebanho, enquanto que os mais fracos eles iam para Labão. Assim então o homem cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. A prosperidade, ela não vem apenas do esforço humano, mas quando a aliança com Deus, a sabedoria, elas andam juntas, os resultados são extraordinários. Como a gente falou quando foi com Salomão, né? Quando ele pediu sabedoria, Deus deu a sabedoria e deu muito mais do que Salomão nem pediu, né? E aqui a gente vê essa mesma coisa, né? Porque Deus acabou abençoando ele de forma extraordinária. Com a estratégia e inteligência que Deus deu para ele, ele soube usar em prol de si mesmo e ainda com a bênção de Deus. E com isso, né, mais para frente, né, ele teve que daí ir embora dali, porque ele vai constituir a família dele, a riqueza dele longe de Labão. E para isso ele teve que encontrar o irmão Esaú. E lembra, né, que o Esaú, que é o irmão que se sentiu enganado, queria matá-lo. Então, se você puder depois ler essa passagem, ali fala mais detalhes, né? Que, na verdade, antes de Jacó chegar lá, Jacó orou, né? Jacó mandou presentes para Esaú. Então, assim, nada que é feito da cabeça, entendeu? Eu tomei essa decisão e vou fazer. Não, ele foi sábio, ele colocou Deus na frente, ele buscou Deus primeiro, né? E é o que nós temos que fazer, nós temos que seguir esse exemplo para que a gente possa também ter uma vida próspera. Então, após 20 anos de trabalho, então Jacó ele percebeu que a relação, né, com Labão estava insustentável e por isso então ele decidiu partir com a e o esforço com a estratégia para prosperar. Depois de fugir, então Jacó ele trabalhou para o Labão, né? Então ele trabalhou muito duro cuidando dos rebanhos. Ele foi enganado várias vezes por Labão, no entanto que Labão mudava o salário dele, né? E queria que na verdade ele ficasse sendo um eterno empregado. Mas continuou sendo fiel e perseverante, Jacó. Ele criou estratégias para multiplicar as suas riquezas, né? Então ele começou também a usar a estratégia e a inteligência para poder fazer algo para ele, né? E apesar das injustiças, Jacó ele não desistiu e prosperou. E é assim com a nossa vida, né? Nós temos que ser persistentes na nossa fé. Não adianta somente a gente ler a palavra e não ter fé. A gente tem que acreditar e tem que também
as mangas e ir agir, né? Então daí ele sai da casa de Labão com as suas riquezas, com a sua família e com as suas influências. E a prosperidade, ela requer, né? O que ela requer da gente? Trabalho, perseverança, estratégia em Deus, né? Porque daí Deus vai nos abençoar. Ele abençoa quem são diligentes e quem não desiste diante das dificuldades. Não é porque tem um primeiro obstáculo que você vai desistir, né? Não, a gente tem que persistir. Se teve um bloqueio, se teve um obstáculo aqui, eu tenho que superar, eu tenho que criar estratégias para poder ver outras alternativas se naquela não deu certo, né? Então, depois de anos longe da sua casa, Jacó ele precisa enfrentar o passado dele, que é se reconciliar com seu irmão Esaú. Então, antes do encontro, o que ele fez mesmo? Ele ora, ele busca a Deus, né? Ele busca uma direção de Deus. Ele não vai simplesmente por vontade própria e por decisão própria, né? E em vez de confiar apenas só nas suas estratégias, ele se rende e confia na providência divina, né? Porque daí Deus ele vai dar a direção para a pessoa poder fazer. E Deus transformou o coração de Esaú e Jacó experimentou então essa restauração familiar. Isso é lindo, é maravilhoso. O ponto de virada então para Jacó foi que ele percebe que a prosperidade não é só sobre riqueza, mas é também sobre paz, relacionamentos restaurados, né? Presença de Deus nas nossas vidas. Então nós também precisamos aprender a viver isso, né? A partir do momento que a gente tem essa intimidade com Deus, a gente consegue depositar a nossa vida na mão de Deus e sentir e vivenciar essas maravilhas. A gente pega isso como uma lição para a nossa vida, né? Que a prosperidade verdadeira, na verdade, ela não vai se basear apenas em bens materiais, mas na nossa conexão com Deus e na paz com os relacionamentos que nós temos com as pessoas, né? E como que eu aplico, então, esses princípios no meu dia a dia, né? Isso daí, nós é quem temos que mudar a nossa atitude, né? Como foi aqui, Jacó, ele teve atitude, ele acreditava, ele tinha fé, mas ele fez acontecer, né? Então nós entendemos que a jornada de Jacó, né? Como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? Então nós vamos fazer isso como? Transformando a nossa mentalidade, buscando uma transformação, reconhecendo padrões, né, errados e se arrepender. Nós temos que reconhecer e deixar aquilo, né, e mudar a nossa atitude. Lutar com Deus em oração, né, como Jacó fez no vale. A gente precisa se entregar, precisa ter esse momento do secreto com Deus, né, porque é ali no secreto que Deus fala. A gente ora, a gente, né, coloca tudo para Deus, mas para a gente ouvir Ele falando conosco é no secreto, tá bom? Permitir que Deus mude a nossa identidade e mentalidade. Isso daí é você dar permissão para Deus atuar na nossa vida, né? Você deixa de ser você mesmo para você ser aquilo que Deus tem para você. Os planos que Deus tem para a sua vida, não os seus planos, né? Porque os planos que Ele tem são planos melhores, né? São planos, não são planos frustrados. O nosso pode se frustrar, mas o que Deus tem pra gente, não. Então, antes de buscar prosperidade, você tem que se perguntar: minha mentalidade está alinhada com os princípios de Deus? Né? Você busca isso de Deus e Ele vai te dar a direção. Então a gente tem que substituir, né, a nossa mentalidade de escassez por uma mentalidade de confiança em Deus. E a partir desse momento que a gente deposita em Deus, a gente vê que nós passamos a ser mais positivos, mais perseverantes, mais confiantes, né? Princípios para a prosperidade financeira. Então a gente tem que ser diligente, comprometido com o nosso trabalho, né? A gente tem que ter paciência, pois a prosperidade ela é construída ao longo do tempo, né? Como
se diz, né? Para Deus, um dia como 1000 anos e vice-versa. Então, a gente não pode querer apressar, acelerar as coisas. Cada coisa ela tem o seu tempo exato, né? Então, para isso nós precisamos ter paciência. Para isso a gente, nesse período, né, no longo do tempo, nós aprendemos a desenvolver estratégias e usar a nossa inteligência para poder crescer e prosperar. E para a gente aplicar isso no nosso dia a dia, a gente vai fazer o melhor, né, do que a gente tem feito até agora. A gente vai planejar as nossas finanças e estabelecer metas mais claras. E nós vamos evitar atalhos desonestos e confiar mais em Deus, que trabalha com integridade. Porque se você pega os atalhos, né, é como você vai seguir os caminhos do Senhor. Você tem o caminho estreito e o largo, né? A gente sabe que o estreito é o mais assertivo, vai ter luta, mas a gente tem a vitória. E aqui é a mesma coisa, se eu pego um atalho, eu vou tropeçar, eu vou ter lá na frente uma frustração, né? E para a gente aplicar isso no nosso dia a dia, a gente tem que começar então buscando Deus em oração, na leitura da Bíblia. Por que a gente fala na leitura da Bíblia? Porque é na palavra que Deus fala com a gente. Deus usa um profeta para falar com a gente? Usa. Mas não é a gente que tem que ficar correndo atrás de profeta. Se Deus quiser usar um profeta para falar com você, Ele vai fazer o profeta achar você, né? Não precisa você sair caçando profeta, não. Por isso, vai buscar da palavra que Deus vai falar com você. Avalie os seus relacionamentos e busque reconciliação se necessário. Não fique criando, né? Alimentando rancor, mágoa, ressentimento, raiva, ira. Tudo isso, na verdade, faz mal somente para você, né? E não sei se vocês já observaram, né? A maioria das pessoas que tem câncer, por exemplo, são pessoas que têm esses sentimentos. Ou guarda alguma tristeza, ou guarda algum sentimento ruim de alguém, né? E a gente vai alimentando isso, então acaba fazendo mal pra gente mesmo. E vamos agradecer então pelo que Deus já tem nos confiado, né? E que Ele proverá na nossa vida. Então, vamos recapitular aqui esses pontos mais, né, focais do que a gente mencionou aqui. A transformação da sua mentalidade, pessoal. A prosperidade, ela começa de dentro para fora. Então, você precisa aceitar, enxergar que você precisa mudar a sua atitude, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? Trabalho com diligência. O que é isso? Vem a prosperidade, ela exige um esforço e uma estratégia. A gente tem que ter atitude, a gente tem que ter garra, a gente tem que ter determinação e fazer acontecer. Criar estratégias para que possa trilhar, né, caminhos diferentes. Porque se você está fazendo uma coisa e ela não está dando certo, se você continuar fazendo, vai continuar não dando certo. Então, isso mostra que a estratégia ali está errada, né? E a conectividade com Deus. A maior prosperidade é você estar em paz com Deus e com os outros. E nessa conectividade, as demais coisas já vêm. A estratégia, a sabedoria, a inteligência, tudo Deus deposita na nossa mão, né? Agora fala pra mim então aqui, qual a área da sua vida, né, que você acha que precisa de mais prosperidade hoje? Tirando a questão, né, de material, né, porque o bem material, ele é secundário. O que a gente falou aqui é que acaba sendo primordial. Então, escolha um desses princípios que foi abordado aqui hoje, aplica durante a sua semana, reflita, anota, escreve. O que escreve a gente memoriza, porque é você quem está escrevendo, não vai apagar, né? E compartilha também com as pessoas, com quem você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, né? E se você também achou que é algo que agregue, você pode então compartilhar.
tá bom? Vamos então fazer uma oração aqui para finalizar, né? Para Deus continuar abençoando abundantemente a vida de cada um. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos, né, por esse dia, pelo ar que nós respiramos, pelo sol que brilhou durante o dia e por estarmos em casa ou no trabalho, em sã segurança. Que o Senhor continue, Pai, derramando chuva de bênção sobre os seus filhos. Que o Senhor continue, Senhor Jesus, abrindo, Senhor Jesus, a mente para que eles possam, Senhor Jesus, absorver todo o conhecimento, toda a graça, toda a inteligência que o Senhor proporciona. Que eles venham se dedicar verdadeiramente a Ti, em buscá-lo em oração, buscar a Sua palavra, buscar a unção do Espírito Santo para que eles realmente possam receber essa sabedoria, essa direção do Seu Santo Espírito para ter uma vida próspera na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida de relacionamentos com as pessoas e na sua vida material. Nós já te louvamos, nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor é conosco a todo momento. Amém. Amém? Então a história de Jacó, ela ensina pra gente então que prosperidade não é algo instantâneo, não vem da noite pro dia, não vem no piscar de olhos, mas é um processo de transformação, um trabalho diligente e uma busca por Deus, tá? Então se a gente aplica esses princípios, nós experimentamos então uma prosperidade completa. Não apenas a prosperidade financeira, tá bom? Mas também emocional, relacional e espiritual. É isso que nós temos que fazer a partir de hoje, amém? Que Deus continue abençoando vocês e eu aguardo vocês no próximo vídeo.